E aí, queridos, eu quero dizer para você que é o homem que abre portas para Satanás. E é o homem que abre portas para o Espírito Santo. É o homem que abre portas para o Senhor. É o homem que abre portas para que venha o mundo espiritual da luz e entre nele, faça nele tudo aquilo que Deus quer fazer. Que o projeto original de Deus seja devolvido ao homem. Você ouviu quantas vezes a expressão que em Adão todos pecaram? Água de coco, obrigada, meu pai, obrigada. Em Adão todos pecaram. E todos foram destituídos da glória de Deus. Diga, destituído. Diga mais alto, destituído. Você é destituído de alguma coisa que você teve? De alguma coisa que existiu em você? Você é destituído de um cargo que você ocupava. Você foi destituído da glória de Deus em Adão pelo pecado? Então nós tínhamos a glória de Deus. Então o homem originalmente feito à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele tinha a glória de Deus. Ele tinha o DNA de Deus. Ele tinha a plenitude do Espírito Santo dentro dele. Ele tinha a plenitude da sabedoria, da essência, da bondade, da justiça do Pai. Ele tinha a plenitude do amor, da benignidade, da presença do Filho. Ele tinha a natureza do Pai, do Filho e do Espírito Santo nele. O DNA de Deus era isso. A glória de Deus era isso. E quando ele pecou, ele tornou-se um homem natural, foi destituído da glória de Deus, espiritualmente ele morreu, espiritualmente ele perdeu esse DNA de Deus. Quando você lê na carta aos Romanos, o seguinte: filhos herdeiros, diz assim, carta aos Romanos, capítulo 8, vós, porém, não estás na carne. Capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Está escrito no versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Versículo 23 diz assim, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Agora escute o que está escrito, versículo 29. Os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Escute,
Não é predestinação teológica. É o destino pelo qual nós fomos feitos. Fomos predestinados, formados por Deus, a imagem e semelhança dos três. Façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Essa é a nossa predestinação. Destinados a sermos filhos, a imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quantos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito no meio de muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Diga, glorificou. Foi destituído da glória de Deus pelo pecado, mas pela conversão, volta a ter a glória de Deus, volta a ter o Espírito de Deus. Pela conversão, pode de glória em glória chegar à estatura de varão perfeito? Sim, por que não? Por que não? Para ter uma conexão plena com o Pai, para ter a intimidade que tinha lá no Éden, lá no começo do mundo. O homem formado à imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tinha uma intimidade plena com Deus. Ouvia Deus como ouve a voz de um amigo. Sabia todas as coisas, Deus revelava pelo Espírito. Quando você vai para a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, diz assim, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o Espírito nolo revelou. Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Diga, pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Diga, as coisas de Deus são loucura para o homem natural. Diga, só espiritualmente podem ser entendidas. Vira para quem está do teu lado e fala, você quer entender as coisas de Deus? Quer conhecer as profundezas de Deus? Quer ter restituído a glória perdida pelo pecado? Diga, é isso que Deus quer. É isso que Ele quer. Quando eu estive aqui, que eu fiz aquela conferência de cura e libertação, eu me lembro que eu ministrei sobre paternidade. E eu quero chamar a sua atenção para o que está em Gálatas 4, a partir do versículo 4. Está escrito assim: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Acabei de ler para você Romanos, que fala que nele fomos adotados, que ele é o espírito de adoção. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos, versículo 6. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não és mais escravo, porém filho, e sendo filho, sois também herdeiros de Deus. Há uma
condição para que essa glória seja restituída. Foi destituído por causa do pecado. Ela pode ser restituída quando nós somos adotados. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. É o começo da conexão que volta a existir com o Pai. Vindo à plenitude do tempo. O que é vindo à plenitude do tempo? Deus tem uma agenda. Deus tem tudo marcado antes de acontecer. Em Eclesiastes fala o que é, já foi, o que será também já foi. Deus pode falar do Apocalipse hoje, ou falou pela boca de João na ilha de Patmos, há 2000 anos atrás. Deus pode falar o que vai suceder. Eu gosto muito de um texto de Isaías 41, onde Deus confronta os ídolos. Ele fala para os ídolos: vocês por acaso falaram alguma coisa que já aconteceu? Ou podem profetizar o que vai acontecer? Tem alguma coisa que vocês falam que sucedeu? Vocês não são nada, vocês não podem profetizar nada. Deus pode profetizar o amanhã. Ele é onisciente. E Ele é presciente, porque Ele é onisciente. Ele viu o que ainda não aconteceu. Ele pôde falar para Josué: hoje eu entreguei Jericó nas suas mãos, quando as muralhas ainda estavam em pé, não haviam caído. Ele pode dizer: haja cruz, antes de dizer: haja luz. Ele pode prever o Cordeiro de Deus e aprovisionar, que tira o pecado do mundo antes de fazer o mundo. Porque é isso que está escrito na carta aos Efésios, que antes da fundação do mundo Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e em Cristo Jesus nos predestinou para filhos. Em Cristo Jesus fomos predestinados para filhos. Então, a cruz do Calvário, o sangue derramado, a adoção de filhos, aconteceu na plenitude do tempo, no dia que chegou a agenda que Ele fez. Mas Ele previu isso antes de fazer o mundo e antes de fazer o homem. Antes do homem pecar, Ele sabia do pecado do homem. E antes de fazer o homem, Ele combinou a cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi aprovisionado antes do mundo existir. Então, vindo a plenitude do tempo, como está escrito em Gálatas, é quando chegou o tempo certo. Ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Por que nasceu de mulher? Por que nasceu de mulher? Porque um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. A terra tem um governo natural. E para interagir no mundo natural é preciso ter corpo. Por isso os demônios incorporam. Por isso o Espírito Santo incorpora a igreja. Por isso o Filho de Deus teve que vir em carne. Através de um corpo, um espírito tem legalidade para agir na terra. Os demônios às vezes precisam de corpos até de animais, como na serpente, como nos porcos em Gadara. Mas vindo a plenitude do tempo, Ele enviou o seu filho nascido de mulher. Por que nascido de mulher? Também porque a autoridade que foi retirada da terra, quando o homem negligenciou o uso dela, lá no Éden, o homem formado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, uma das características que era inerente àquele homem, a glória que tinha nele era a autoridade também. A parte do filho que havia nele era a autoridade espiritual. Ele tinha autoridade para colocar Satanás para correr do Éden. Quando o pai manda ele guardar o jardim, porque o ser espiritual, formado para ser anjo de luz, já havia sido expulso do céu. Já estava rodeando a terra, passeando por ela, buscando a quem possa tragar. Quando o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus, esse ser espiritual que mata, rouba e destrói, que governa no império das trevas,
já estava na terra. Por isso, o Pai, quando forma o homem, diz para ele guardar o jardim. Mas ele não guardou, ele negligenciou a autoridade espiritual que tinha. O inimigo entrou no jardim. E quando o inimigo entrou no jardim, que ele permitiu, porque a chave que abre portas para o mundo espiritual estava nas mãos dele. Ele permitiu que o inimigo chegasse na terra, chegasse no mundo natural. Quando Jesus fala, vem aí o príncipe desse mundo. Quando Jesus fala, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Está falando desse ser espiritual que recebeu do homem. Porque o homem tendo o domínio da terra, podendo dizer para Deus, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Ele, por omissão, disse ao inimigo, entre e faça a tua vontade aqui no jardim, como no mundo espiritual. Faça aquilo que você quer fazer. Ele entregou a autoridade da terra para o inimigo. Por isso Deus recolheu a autoridade do homem. Deus recolheu, e o homem no Velho Testamento inteirinho, não tinha autoridade para expulsar aquele que ele permitiu que entrasse. No Éden ele tinha. No céu não se achou lugar para esse anjo que tornou-se Satanás. Capítulo 12 de Apocalipse diz que foi expulso, que houve peleja no céu. Peleja é guerra. E foi expulso Satanás, antiga serpente, ai da terra e do mar, porque com grande cólera desceu, sabendo que pouco tempo lhe resta, está escrito lá. No céu não se achou lugar mais para ele. Ai da terra e do mar, porque desceu com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Tempo. Se você conhece a palavra, você vai ver quantas vezes que o endemoniado chega diante de Jesus e fala, vieste atormentar-nos antes do tempo? Que tenho eu contigo? Vieste para perder-nos? Vieste atormentar-nos antes do tempo? Satanás sabe discernir tempos e épocas. O dia e a hora da volta de Jesus, ninguém sabe. Mas ele diz para discernirmos o tempo. Satanás discerne o tempo. Mas o que eu quero dizer para você é que o homem permitiu. Ele não precisou convidar, Deus precisa ser convidado. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Mas Satanás invadiu, entregou um convite para o homem, e o homem aceitou o convite para pecar. E foi destituído da glória de Deus. E tornou-se criatura. Quando ele foi destituído da glória de Deus, ele perdeu o DNA de filho. Ele tornou-se criatura, como todos os animais são criaturas. É uma criatura diferenciada. Uma criatura que está num corpo, tem uma alma, mas é um espírito. Ele é um espírito. Ele tem um pai que o formou para viver com ele. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9, fala que Deus é o Pai dos Espíritos. Ele é o Pai dos Espíritos. Ele foi formado para ser filho de Deus. Quando você vai para a genealogia de Adão, aqueles textos enjoados que nós não gostamos de ler, mas toda a Bíblia tem rema, tem revelação. Quando fala da genealogia de Jesus, Lucas 3, a partir do versículo 23, fala que Jesus era filho de José, José filho de Eli filho de Matate, Matate filho de Levi. Quando chega no versículo 32, fala Adão, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus. Deus formou o homem para ser seu filho, não para ser uma simples criatura. O homem foi formado para ter um espírito, para ter um corpo, para ter legalidade na terra, mas ele é um espírito eterno, formado para viver eternamente com Deus e espiritualmente discernir coisas espirituais, fisicamente, humanamente, entender coisas naturais.
Deus queria que ele tivesse a plenitude do conhecimento de tudo, o que é natural e o que é espiritual. E como aprendemos em Coríntios, espiritualmente, só se discerne pelo Espírito. O homem, um tripé, corpo, ele desenvolve, faz ginástica, se alimenta bem, vai para a academia, faz check-up, procura viver uma vida salutar. Emocionalmente, ele estuda. Na alma está o nosso intelecto, as nossas emoções, as nossas escolhas, as nossas vontades. Mas espiritualmente, ele fica menino. Espiritualmente ele não desenvolve. Ele fica tomando leitinho. Carta aos Hebreus, capítulo 5, a partir do versículo 12, fala que quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. É criança.